Agora, só aprimorando um pouco mais nesse comentário sobre o Tietchan, eu já tinha falado vagamente aqui, mas, cara, tá muito mal. E agora, pegando o comentário do Paulo César, né? Porque eu falei, João, que como o Thiago Mendes não joga domingo, eu botaria Barros e o Moura e o Rojas no lugar do Tietchan. E perguntei se a galera concordava comigo. Pelo menos o Paulo César disse que concorda. E, sinceramente, eu acho que é isso. Eu faria isso. Barros, Hugo Moura e Rojas. E você? Não, então, mas eu acho que a ideia do Renato não é essa. O Renato, o que ele fez? Ele armou um jogo com 3 volantes. Ele queria primeiro que o Vasco tivesse solidez defensiva. No segundo tempo, ele faz a troca ali de um volante por um meia e o Vasco passa a ter um homem a mais para atacar. Mas eu acho que o Renato vai manter o padrão de jogo dele e vai jogar com 3 volantes de novo. E eu acho correto, tá? Eu acho correto. Eu acho que ele tem que continuar assim. E o Vasco se mostrou muito seguro defensivamente jogando com 3 volantes. Sobre o Hugo Moura, eu queria destacar uma coisa aqui importante aqui, que isso vai até demonstrando como que vai ser o trabalho do Renato daqui para frente, e provavelmente o elenco deve melhorar muito baseado nesse raciocínio do Renato de jogo, que eu acho interessante, que é o seguinte: pelo que eu estou entendendo, o Renato ele foca muito na parte física. E o Hugo Moura demonstrou estar muito mais magro. Não sei se vocês tiveram essa percepção que eu tive ontem, mas o Hugo Moura demonstrou estar muito mais. Evoluiu muito mais fisicamente. Eu acho que por isso o Hugo Moura ganhou a oportunidade com ele. Fez uma boa partida, fez uma partida segura. Não é o volante que nós gostaríamos, ele é muito limitado, mas demonstrou estar fisicamente apto e o tempo todo ontem estava se posicionando corretamente, conseguindo correr, conseguindo acompanhar os jogadores do Palmeiras. Então eu acho que o Renato vai priorizar muito essa parte. Então eu acho que o Gumora ganha pontos pela parte física dele, que melhorou muito, e por ter feito essa partida muito boa. Alheio a isso, não sei se vocês já acompanharam a notícia, mas nos bastidores corre aí informações de que o Renato não está utilizando o Inestrosa e o Brenner porque eles chegaram da Europa e não estão bem fisicamente, não estão bem, não precisam ainda aprimorar a parte física, por isso que o Renato não está priorizando eles como opção. E eu acho isso justo. Talvez eles dois estejam jogando tão mal porque fisicamente eles não estejam 100%, entendeu? Então isso está atrapalhando eles, pode ser que esse seja o grande problema. Então acho que o Renato, como gosta de blindar o elenco, como ele gosta de preservar, ele está retirando eles da frente ali, de serem alvos ali, e até que eles estejam 100% fisicamente. E essa ideia dele tá funcionando. O Vasco ontem foi um outro time. Assim, eu tinha falado que o jogo contra o Fluminense tinha sido o melhor, mas o jogo de ontem foi o melhor do ano. Porque o jogo de ontem foi impressionante, fisicamente e taticamente, que o Vasco jogou. Todo mundo extremamente obediente taticamente. É uma coisa impressionante. E que foi o que eu falei aqui, a gente não vai ganhar todos os jogos, a gente vai perder muitos, inclusive. Mas se jogar dessa maneira, a gente vai ganhar mais do que vai perder. Porque taticamente o time é obediente, é inteligente e é ousado. Porque muito se falou do Renato ser um técnico retranqueiro, que não sabe armar time, pobre de ideias. E não foi isso que a gente viu ontem. Isso pode até acontecer nos jogos seguintes. Mas da nossa sequência atual, a gente pegou já o adversário mais difícil e o Vasco teve um amplo domínio e com jogadas extremamente inteligentes. Para quem achou que saindo o Diniz e entrando o Renato não ia ter jogada inteligente, ontem a gente fez 2 gols de jogadas que eu não lembro o Vasco fazia há muito tempo. Então, assim, eu acho que o Renato tem muito a contribuir. Ele é limitado em muitas coisas, muito ultrapassado em muitas coisas, mas é um treinador de futebol de verdade. É um treinador que, inclusive, sabe preservar o grupo. Vocês viram a entrevista do David aí, já viram que não era bom a boa relação com o Diniz. Mas o Renato, o tempo todo, quem viu a coletiva viu ontem, gente. Quem é inteligente, quem consegue perceber os detalhes, o Renato, ele consegue sair de todas as perguntas. Inclusive as perguntas que colocam jogadores numa saia justa. Ele consegue sair, ele blinda muito bem o elenco. O tempo todo ele fala, o meu grupo, eu confio nesse grupo, eu confio nesse jogador. Ele sabe muito bem criticar o jogador de uma maneira construtiva. Por exemplo, quando perguntaram do Piton para ele falou que ele optou por tirar o Piton para preservar o Piton mesmo, que o Piton estava sendo muito vaiado, que naquele momento ele ficou preocupado daquilo contagiar os outros jogadores. Então ele preferiu preservar o Piton, mas que na cabeça dele ele tem a extrema confiança de todos os laterais do Vasco, tanto da direita quanto da esquerda, inclusive do Piton, que ele confia muito não só neles, como que confia no grupo. Ou seja, ele criticou o jogador, ele tirou o jogador sabendo que o jogador estava sendo vaiado, mas ele defendeu o jogador publicamente de uma maneira sutil. Não que eu acho que o Piton é bom, nada disso, mas para você manter uma boa relação com o grupo, você tem que criticar dessa maneira. Não dá para você falar igual o Fernando Diniz falou, que se o Robert Renan soubesse tudo, ele estava no Barcelona.
É uma postura. Maluquice, cara. Entendeu? Então, assim, a gente tem um treinador que é limitado, que vai irritar a gente, que vai trazer problema, mas que é um treinador de verdade, que demonstra ter uma ideia de jogo que funciona, querendo ou não funciona. Não é à toa que ele tem um monte de título na carreira como treinador. Se você pegar aí, você vai ver que ele tem um monte de título na carreira. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil de novo com o Grêmio. Então, assim, gente, a gente vai. O elenco é muito limitado, é muito. Não se iluda com ontem. Mas tem peças que podem agregar, e com o treinador que a gente tem, que sabe enxergar o elenco que ele tem, a gente pode conseguir aí ter um ano tranquilo, e quem sabe aí sonhar com uma Sul-Americana, talvez uma final de Copa do Brasil de novo. Mas é um treinador que sabe o tamanho do Vasco e sabe as prioridades que a gente tem que ter. E isso me anima, isso me alivia. A gente está muito em sintonia, porque eu já tinha falado exatamente tudo isso aqui antes. É um treinador copeiro, é um time que já mostrou que dá para competir, que está trazendo a confiança de volta. Então, não vai ser um ano que a gente esperava que fosse, graças a Deus.